Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo, então, nós vamos falar sobre o famoso triângulo. Quando nós falamos triângulo, nós sempre lembramos que ele possui três lados, tá? Essa é a característica principal que nos faz lembrar do triângulo, tá? Primeiramente, eu coloquei aqui para vocês alguns itens essenciais. Triângulo ABC. Então, aqui está o nosso triângulo ABC. Coloquei aqui os segmentos de reta que formam os lados. Esse tracinho aqui em cima é o tracinho que representa o segmento de reta AB. Como exemplo, AC o outro e BC o último lado do triângulo. Quando nós falamos em vértices, são exatamente os pontinhos, né, onde nós unimos os segmentos de retas ali, os nossos lados. Então, neste caso, nós temos vértices A, B e o vértice C. Quais são, então, os lados desse triângulo? Então, os lados são exatamente aqueles ali que eu coloquei em cima, né? Mas vou reescrevê-los aqui para ficar organizadinho. E quais são os ângulos internos? Bom, pessoal, nós temos três ângulos internos em um triângulo. O primeiro ângulo interno, nós podemos chamar, então, vou localizar o A, tá? O ângulo interno de A, que é este daqui, tá? Então, nós colocamos CAB, por quê? Porque A é onde está o ângulo, ele é o central aqui da minha representação, e eu coloco C e B porque ele está entre esses dois lados aqui, tá bom? Outro ângulo que nós temos, eu vou nomeá-lo como ABC, que é este ângulo B aqui. Ele está entre o segmento de reta que vai até A e até o segmento de reta que vai até C. Por isso que eu coloco A dentro o B, que é o ângulo principal que eu estou observando, e C, que é onde finaliza ali meu lado. E o último ângulo interno que nós temos é com o centro, né, o ângulo C, que é este daqui. Então, o ângulo C, nós podemos sempre pensar que pode ser o B, ó, o ângulo C vai até o B e vai até o A. Bom, pessoal, nós podemos classificar os triângulos tanto com as medidas dos lados quanto com as medidas dos seus ângulos internos. Para começarmos, nós vamos analisar quanto ao número de lados. Nós podemos analisar, então, dizer que um triângulo é equilátero quando ele tem três lados iguais. Dizer que ele é isósceles quando ele tem dois lados iguais. E quando ele é escaleno quando ele tem três lados diferentes. Agora, então, eu vou exemplificar estes estilos de triângulos quanto a seus lados nesta folha separada para vocês. Então, ali eu primeiro fiz os traços com medida de 4 centímetros. Peguei meu compasso e fiz essa abertura de 4 centímetros, marcando ali duas vezes para poder desenhar o triângulo equilátero, porque o equilátero tem todos os lados iguais, por isso que eu fiz a abertura do compasso, né, de 4 centímetros, porque todos os seus lados são iguais. O triângulo isósceles e escaleno, eu também deixei ali a base como 4 centímetros inicialmente. O triângulo equilátero eu tenho três lados iguais, já os isósceles eu tenho dois lados iguais. Por isso que o primeiro marcação com o meu compasso eu fiz com 4 centímetros, já a outra marcação no meu compasso foi de 3 centímetros. Para o triângulo escaleno, nós temos os três lados diferentes, então todas as minhas aberturas do compasso precisam ser diferentes. A primeira que eu marquei foi 5, e agora a outra eu irei marcar com 3 centímetros. Observem ali onde foi o encontro, né, da marcação do compasso, eu traço as retas. Então, fiz ali a marcação dos centímetros. Para completar, vou fazer essas marcações com a caneta laranja para vocês terminarem de observar essas características. Agora, pessoal, nós vamos classificar os triângulos quanto a seus ângulos internos. Relembrando, ângulo agudo é menor que 90 graus. Ângulo reto é 90 graus, quando nós temos um ângulo formando 90 graus. Tá? Um exemplo aqui, este esquadro que tem este ângulo de 90 graus. Obtuso, quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, ok? Então, nós vamos classificar os triângulos quanto aos seus ângulos internos. O triângulo acutângulo, ele tem três ângulos internos agudos.
Ou seja, todos os ângulos deles internos ali são são 90, menor que 90 graus, porque são os três agudos. Então, eu circulei assim rosa para vocês, que é o essencial, né? Três agudos. Triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, que foi o que eu circulei para você. Ele tem um ângulo que forma 90 graus nele. E, lendo aqui da maneira completa, né? Um ângulo interno reto e os demais agudo. É uma característica que quando você tem um ângulo interno reto de 90 graus, os outros, consequentemente, são agudos, que são menor que 90 graus. E já o triângulo obtuso, ele tem um ângulo obtuso. Foi o que eu circulei em rosa aqui para vocês. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, tá? E, de maneira completa, vamos ler, né? Um ângulo interno obtuso e os demais agudos. Esse é o obtusângulo, o triângulo obtusângulo, tá? Agora, nós iremos ver os exemplos quanto à medida dos seus ângulos. Como que nós chamamos esses triângulos, observando essas características? Novamente, fiz os primeiros 3 traços ali. E logo abaixo eu irei colocar o nome dos triângulos, que é o acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo 3 agudos, retângulo 90 graus e obtusângulo 1 obtuso. O agudo, então, eu tenho que ter 3 ângulos menores que 90 graus, por isso que eu medi ali com um esquadro, tá? Então, todos ali são menores que 90 graus. Já o triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus, tá? Então, fiz com o meu esquadro ali o ângulo de 90 graus. O obtusângulo, ele precisa ter um ângulo maior que 90 graus. Então, por isso, eu medi com o esquadro e fiz maior. Bom, pessoal, então para esse vídeo era isso. Até o próximo.